Olá, bom dia. Nós vamos falar agora sobre educação inclusiva, né? O que é que perpassa por tudo isso, né? Quais são os conceitos, o que é realmente essa vivência, quais são as deficiências, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma apresentação, tá? Quais são os desafios que são encontrados por isso, né? Por este tipo de que você tem que incluir, tá? São desafios da educação inclusiva. Então, quais são os desafios? A falta de professores de apoio, né, e especializados é destaque entre os desafios encontrados na implementação da educação inclusiva no Brasil. A legislação prevê salas de recursos especializados acontecendo em contraturno durante o período letivo, tá? Então nós vamos agora falar de alguns artigos que trabalham justamente sobre isso, né? Então nós conhecemos duas pessoas, Marilice e Daniel, que falam justamente do que é essa educação especial e inclusiva. Então eles fizeram um artigo, né, o presente estudo tem como objetivo articular análise sobre a educação inclusiva, esta que hoje se faz presente nas escolas, sendo debatida constantemente em todos os níveis educacionais. Busca-se a qualificação e a reestruturação de sistemas de ensino e dos profissionais, pois o aprendizado perpetua no direito das crianças e adolescentes, independentemente da situação social, diversidade cultural e econômica. A educação inclusiva pode ser mais que apenas reconhecer diferenças. Esta pode ser um processo multiplicador de construção de saberes para formar cidadãos que possam o quê? Interagir, participar de uma sociedade justa e democrática. Esse estudo que eles fizeram tem como problemática questionar essas temáticas que envolvem a inclusão, principalmente em relação ao professor e seus desafios. Igualmente é importante evidenciar que currículos tradicionais e fragmentados não desenvolvem a inclusão e dificultam ainda mais o processo de aprendizado do aluno com necessidades educacionais especiais, pois currículos padronizados não proporcionam o desenvolvimento de habilidades e independência do aluno, não oportunizam um pensar em diferentes contextos, criando assim rótulos e a exclusão do aluno em ambiente escolar. Como encaminhamentos metodológicos foram adotados na pesquisa bibliográfica e documental, buscando argumentos que validem a tese que a inclusão nas escolas pode concretizar-se pela reorganização do trabalho pedagógico, adaptação individual e metódica do currículo escolar. A pesquisa se respalda em autores da área como Mantuan, Carvalho, Mittler e nos principais documentos legislativos da educação inclusiva. Nesse sentido, chegou-se à conclusão que a discussão sobre a inclusão escolar vai além de metodologias de ensinar. Ela detém de conjuntos pragmáticos e de ideias sociológicas, psicológicas, pedagógicos e filosóficos para então se pensar em assegurar e exercitar esta educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela fala justamente sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, na lei que se respalda no número 9394/1996, Brasil, no ano de 1996. Então, no seu capítulo 3, artigo 4, inciso 3, diz que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, as pessoas com deficiência, né, na história do Brasil. Então, os arquivos da história brasileira registram referências variadas e aleijados, eram chamados de aleijados, enjeitados, eram mancos, eram cegos, surdos, mudos. No entanto, assim como ocorreria no continente europeu, a quase totalidade dessas informações ou comentários está diluída nas menções relativas à população pobre e miserável. Ou seja, também no Brasil, a pessoa deficiente foi incluída por vários séculos dentro da categoria mais ampla dos miseráveis, talvez o mais pobre entre os pobres. Então, nós temos um autor, Figueira, que realiza a trajetória semelhante àquela de Silva, mas concentra-se na história do Brasil. Ele propõe em seu livro, que marca uma introdução à história das pessoas com deficiência no Brasil.
Essas pessoas com deficiência no Brasil, por exemplo, né? A sua principal tese é o quê? As questões que envolvem as pessoas com deficiência no Brasil, por exemplo, mecanismo de exclusão, políticas de assistencialismo, caridade, inferioridade, oportunismo, dentre outros. Foram construídas culturalmente grifos nossos, né, de Figueira, né, no seu livro de 2008, na página 17. Assim sendo, é importante termos em mente que questões culturais demoram a ser revertidas, mas esse é o momento que tem sido priorizado pelas pessoas com deficiência nas últimas décadas. Os arquivos da história brasileira registram referências, né, variadas e como se o quê? Como se falasse, né? Esses enjeitados, né? Esses mancos, esses cegos, surdo-mudos. Então é o seguinte, nós também temos a participação da população indígena. Sobre o primeiro aspecto, são reproduzidos relatos históricos que atestam condutas, práticas e costumes indígenas, que significava a eliminação sumária de crianças com deficiência ou a exclusão daqueles que viessem a adquirir algum tipo de limitação física ou sensorial. Cabe destacar que não podemos julgar tais práticas com os olhos de hoje, o que levaria uma análise pejorativa, até mesmo preconceituosa em relação à população indígena. Mas, dito isso, deve-se reconhecer que, entre as populações indígenas que habitavam o território que viria a ser o Brasil, predominou a prática de exclusão das crianças e abandono dos que adquiriam uma deficiência. Tais costumes não diferem muito daqueles também observados entre os povos da história antiga e medieval, onde a deficiência, principalmente quando ocorria no nascimento de uma criança, não era vista com bons olhos, mas sim entendida como um mau sinal, castigo dos deuses ou de forças superiores. As crendices e superstições associadas às pessoas com deficiência continuaram a se reproduzir ao longo da história brasileira. Assim como os curandeiros indígenas, os negros feiticeiros também relacionavam o nascimento das crianças com deficiência a um castigo ou então punição. Na verdade, mesmo para doutrinas religiosas, né, contemporâneas, até as deficiências adquiridas são vistas como previamente determinadas por forças divinas ou espirituais. Não vamos explorar essa questão nesse artigo, mas vale o registro desse aspecto que, de certa forma, é uma contradição com o paradigma social e dos direitos humanos com que se deve ser tratado esse assunto. Já quando a gente fala dos negros escravos, longe de ser um mal sobrenatural, a deficiência física ou sensorial dos negros escravos decorreu inúmeras vezes dos castigos físicos a que eram submetidos. De início, a forma como se dava o tráfico negreiro em embarcações superlotadas e em condições desumanas já representava um meio de disseminação de pessoas incapacitantes que deixavam sequelas e, não raro, provocavam a morte de um número considerável de escravos. Os documentos oficiais daquela época não deixam dúvidas quanto à violência e crueldade dos castigos físicos aplicados tanto nos engenhos de açúcar como nas primeiras fazendas de café. O rei Dom João V, por exemplo, em alvará no dia 3 de março de 1741, define expressamente a amputação de membros como castigo aos negros fugitivos que fossem capturados. Uma variedade de punições tipo mutilação, eram previstas em leis e contavam com a permissão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela permitia que isso fosse feito, tá? Talvez o número de escravos com deficiência só não tenha sido maior porque tal condição representava prejuízo para o seu proprietário, que não podia mais contar com aquela mão de obra. Já os colonos portugueses, desde o momento que eles chegaram aqui no território por Cabral, sofreram com as condições climáticas, como forte calor, enorme quantidade de insetos. Essas características tropicais, elas repercutiram na saúde e bem-estar dos europeus, sendo que algumas dessas enfermidades de natureza muito grave chegaram a levá-los a uma aquisição de severas limitações físicas ou sensoriais. Observando a formação da população no Brasil colonial, o historiador de medicina Licurgo Santos Filho acentua que, tal e qual como entre os demais povos e no mesmo grau de incidência, o brasileiro exibiu casos de deformidades congênitas ou adquiridas. Foram comuns, né, os coxos, cegos, zambros e corcundas. As condições de tratamento da maioria das enfermidades
não eram adequadas e continuariam assim por várias décadas. Já no século XIX, a questão da deficiência aparece de maneira mais recorrente em função do aumento dos conflitos militares, né? Nós tivemos a Guerra de Canudos, outras revoltas regionais, a guerra contra o Paraguai. O general Duque de Caxias externou ao governo imperial suas preocupações com soldados que adquiriram deficiência. Foi então inaugurado no Rio de Janeiro, em julho de 1968, o Asilo dos Inválidos da Pátria, onde seriam recolhidos e tratados os soldados na velhice ou os mutilados de guerra, além de ministrar a educação aos órfãos e filhos dos militares. Apesar da intenção humanitária, as referências históricas expressam um quadro de extrema precariedade no funcionamento da instituição durante o período imperial. Mesmo assim, e certamente com alguma melhora nas condições de atendimento. O Asilo dos Inválidos da Pátria permaneceu funcionando por 107 anos, mais de um século, somente desativado em 1976. Já no século XX, a gente vê a apropriação de um modelo médico, né? Com o avanço da medicina, ao longo do século XX, trouxe consigo uma maior atenção em relação aos deficientes, tá? Então, a criação dos hospitais escola, como o Hospital das Clínicas de São Paulo na década de 40, tá? Então, tudo isso significou a produção de novos estudos e pesquisas no campo da reabilitação. Nesse contexto, como não poderia ser diferente, havia uma clara associação entre a deficiência e a área médica. Na verdade, ainda em meados do século XIX, com a criação do Império Instituto dos Mendigos Cegos, né, ficava explícita uma relação entre doença e deficiência. Sem exagero algum, permanece até os dias atuais. Tá bom? Então, em que pese a luta do movimento organizado pelas pessoas deficientes a partir de 1981, que foi chamado modelo social, para tratar dessa questão em oposição ao modelo médico-clínico. O fato é que, ao longo de nossa história, assim como ocorreu em outros países, a deficiência foi tratada em ambientes hospitalares e assistenciais. Ao estudar o assunto, os médicos tornavam-se os grandes especialistas nessa área. Tá? Nessa seara, e passava a influenciar, por exemplo, a questão educacional das pessoas com deficiência, tendo atuação direta como diretores ou mesmo professores das instituições brasileiras voltadas para a população em questão. Aí, antes da existência das instituições especializadas, pessoas com deficiência tiveram em grande medida sua trajetória de vida devida quase que exclusivamente pelas respectivas famílias, tá bom? Então, nós vamos continuar lendo, né? Nós vamos ver o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e vamos dar continuidade à nossa aula.